E agora... Moro. Olha só. Eu já tratei muito desse assunto. Vocês acham? Procura, põe nas redes sociais, põe lá. Reinaldo Azevedo, Sérgio Moro, Tony Garcia, gravação ilegal. Vocês vão encontrar. A prova de que o senhor Sérgio Moro usava delatores como espiões. Parabéns a todos vocês que foram porta-vozes da Lava Jato e àqueles que ainda são. Boa parte do ódio que alguns alimentam hoje contra o Supremo são viúvas e viúvos da Lava Jato. São viúvas e viúvos da Lava Jato. Do que é que eu estou falando? Vai lá. A Polícia Federal descobriu durante busca e apreensão na 13ª Vara Federal de Curitiba a prova documental de que o ex-juiz Sérgio Moro grampeou autoridades com foro de prerrogativa de função usando delatores no Paraná. A jornalista Daniela Lima do UOL teve acesso à íntegra de um grampo de 40 minutos do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Heinz Herwig, e ao despacho judicial que comprovam a ordem de monitoramento. Neste documento obtido pelo UOL, datado de julho de 2005, Moro exige que o colaborador Tony Garcia tentasse gravar novamente a autoridade, alegando que as gravações anteriores eram insatisfatórias para os fins pretendidos. O material apreendido pela PF inclui relatórios de inteligência, e o UOL teve acesso, a Daniela teve acesso, que estavam nas gavetas, lá escondidos, da 13ª Vara. E o Toffoli determinou mandado de busca e apreensão. Né? Evidentemente, os desembargadores só poderiam ser investigados com autorização judicial do Superior Tribunal de Justiça, ali no caso. E nós lembramos, teve o caso do Tony Garcia. Vamos aí para o item do Tony Garcia, o B, que eu quero lembrar que o Tony Garcia tem essa história de 2005, mas depois tem outra de 2018. Vai. Além desse material, a Polícia Federal apreendeu registros de gravações envolvendo desembargadores que integravam à época o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável por revisar decisões da Justiça Federal no Paraná, as decisões de primeira instância. Essas escutas foram realizadas por outro colaborador da vara, o advogado Sérgio Costa. Assim como no caso do presidente do Tribunal de Contas do Estado, magistrados com essa prerrogativa só poderiam ser investigados por decisão do STJ. O primeiro a levar as queixas ao Supremo foi o ex-deputado estadual Tony Garcia, que firmou acordo de delação premiada com Moro há 21 anos, após passar cerca de 30 dias preso. Atenção, o Tony Garcia, ele caiu num ramo da investigação do caso Banestado, em 2005. E ele fez acordo de delação. O Moro usou para gravar autoridades de maneira ilegal, porque as gravações não iam para os autos. Entenderam? E ele passou a ter um manancial nas mãos, inclusive do TRF4, que era justamente o tribunal que estava acima dele, isto é, que revisava as decisões dele. Ou seja, eu terei nas minhas mãos aqueles que vão revisar as minhas decisões. Mais detalhes aí dessa relação, vai. Entre 2004 e 2005, ele atuou por ordem de Moro, realizando gravações telefônicas e ambientais, inclusive com câmeras ocultas em seu escritório. Um policial federal chegou a ser designado para acompanhar as atividades, atuando como secretário. Relatórios de inteligência eram enviados periodicamente ao então titular da 13ª Vara. Parte relevante desse material, no entanto, nunca foi juntada aos autos. Essa omissão foi apontada por Garcia ao STF e confirmada pela Polícia Federal, que encontrou documentos e mídias guardados na primeira busca e apreensão já realizada em uma vara federal. Os relatórios mencionam desembargadores do TRF4 em situações de foro íntimo, muitas vezes expressando o temor de terem sido gravados. E atenção para uma coisa aí. Em 2018,
O Tony Garcia disse que tinha acusações, denúncias a fazer contra o Beto Richa, que foi governador do Paraná. E ele pediu para fazer um acordo com o Ministério Público, etc. O GAECO, Ministério Público Estadual. Sabe quem entrou na história? Sim, pá! Ministério Público Federal. Turma de Deltan e companhia. E aí, o Tony Garcia passou a acertar uma nova delação. Sérgio Moro já tinha feito 2 delações no caso do Alberto Youssef, Banestado e depois o chamado Petrolão. E aí uma nova delação e o Sérgio Moro passou a exigir que ele, de novo, fizesse gravações ilegais. Quer mais? Dou mais. O Tony Garcia revelou isso tudo para a juíza Gabriela Hart, que ficou no lugar de Sérgio Moro. E a juíza Gabriela Hart não levou a coisa adiante. Se criou um sistema paralelo. O seu Sérgio Moro usava a sua condição de juiz para ter informações. Lembrando que o TRF4 é aquele que confirmou as condenações do Lula, aquelas condenações sem prova, sabe? Aquela prova que nunca apareceu. Foi o TRF4. TRF4 de quem Moro tinha informações. No meio dessa história tem até uma festa da cueca. Que é o caso, né, Vólio Bem? É bom sempre estar com uma cueca boa, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Né? Não é isso? É. Eu, à medida que vou ficando mais maduro, tô sempre com uma cueca boa, mas aí a casa precisa ir ao médico, sabe? Vai lá com cueca esbaguelada? Não pode. Complicado. Tem até uma festa da cueca. Tem umas moças. Que não é de vida fácil, né? Considerando o dono da cueca, pode ser uma vida muito difícil. Como eu me orgulho desses patriotas. Que orgulho eu tenho de ter me insurgido contra esse estado de coisas. Que orgulho eu tenho de ter perdido emprego por causa disso. E aí o Moro, ele deu a resposta que ele adora dar quando... que aliás, desde quando ele era juiz. Quando ele não tem saída, porque ele diz, é tudo requentado não, a prova está aí. Quando ele não tem saída, a saída dele é acusar o Lula. O que ele faz? Ele acusou o Lula. Dá as aspas dele aí. Como é que é? Estranhamente, esses factoides são ressuscitados no momento em que é revelado que Lulinha está sendo investigado pela PF por suspeita de envolvimento no escândalo do roubo do INSS. Primeiro, não está sendo investigado pela PF. Eu não sei quem falou isso para ele, a não ser que ele tenha informações da PF que a gente não tenha. Né? E de resto, deixa eu dizer uma coisa. Ah, isso já prescreveu? Não. Primeiro que 2018, Tony Garcia repetiu 2005. 2, que esses documentos estavam lá, não foram tornados públicos e isso caracteriza crime continuado. Quando menos de abuso de autoridade. Tem que ser processado, condenado e cassado. Ele também. Olha só.